tarde. Oi, Ian. Muito bom, muito bom. Essa quarentena proporcionando isso, esses encontros virtuais. Oi, Ana Proa, boa tarde. Gratidão por vocês entrarem aqui para bater um papinho. Gabriel. Oi. A gente aproveitando essa quarentena para se reinventar, criar possibilidades, novas possibilidades da gente estar se encontrando de outras formas, já que a gente não pode se encontrar pessoalmente. Estamos reinventando aí, criando novas possibilidades. Esse mês é o mês de conscientização do autismo. Então, reunimos um grupo muito animado aí com as frequências boas, né, ligadas a esse mundo, a esse universo, né? E criamos um espaço virtual para se encontrar, né, Raviele? Pessoal chegando para bater o papo, pessoal do Universo Azul, ó, nosso mundo azul entrando, muito bom. Eu estou aguardando a Rosália, que é a minha convidada para a gente bater um papo. Ela falou que pegou um engarrafamento na cozinha hoje. Vai atrasar um pouquinho, ela pediu uns 5 minutinhos, mas eu falei, vou entrar na sala para poder ir recebendo as pessoas que estão esperando, saber se está tudo em ordem, tudo certinho, para a gente bater esse papo. E o tema de hoje nós vamos falar sobre cuidar de quem cuida, né? Muitas vezes estamos atentos a cuidar dos nossos filhos, dos nossos pacientes, das crianças que a gente atende, das pessoas com autismo que a gente atende, e esquece um pouco de olhar para a gente, né? Nós, terapeutas, que cuidamos, né, dessas pessoas, que também precisamos cuidar da gente e das famílias. Muitas famílias não olham muito para elas, né? Buscam sempre uma terapia, os atendimentos todos para os filhos e esquecem de olhar para elas mesmas. Então, esse espaço que a gente está criando aqui hoje é para falar sobre isso, né? Sobre cuidar de quem cuida. E é um projeto da Rosália, né? E por isso eu a convidei para conversar. Ela já deve estar entrando aqui daqui a pouquinho para bater um papinho com a gente. Enquanto isso, a gente vai recebendo as pessoas. A Adriana, que bom que entrou. E na quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã, temos uma live também com a Anne, que está aqui, né? E a Nanda. Anne, depois se você puder colocar o link aí do WhatsApp do nosso grupo, né? A Magia do Autismo, para poder as pessoas entrarem para saber mais sobre a nossa live. Lê! Gente, essa rede está muito linda. Essa rede que está sendo construída nessa quarentena. Pessoas que estão sintonizadas aí com essa energia de criação, de possibilidades. Rosália entrou, muito bom. Nossa convidada, vamos conversar. A Rosália está entrando aqui. Vamos ver se funciona, que eu estou aprendendo a mexer nisso aqui também. Aceitei, isso. Muito bom. Ó, mães na massa. É tipo isso, né?
É isso Eu boto aí. isso na hashtag. Eu sou mãe na massa. Então, eu peguei um trânsito lá na pia. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês em casa, eu acho que não. Que é Sim. a louça, parece que ela pegou parentesco com os lactobacilos. Então, eles estão se reproduzindo com muita facilidade. Facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar? Que fosse mais divertida, gente, lidar com esses desafios com essa cabeça, né? Assim, rindo, brincando e ok, né? Quando E eu o que vi, eu mais é falei, possível. gente, e o que mais é possível? Menina, eu tô me vendo travada aqui, ó. Pois é, você não entrou para mim, só sua voz. Eu não tô vendo você. Ai, universinho lindo, essa minha internet ontem me travou aqui também. Deixa eu sair da internet? Eu vou entrar de novo, tá bom? Peraí. Tá, estamos esperando. Como pode melhorar? É porque, na verdade, estão todos se encontrando, né, nessa rede e usando a internet o máximo possível, né? E ela vai colaborar com a gente aqui. Esperar a Rosália entrar. Isso, ela entrou aqui de novo. Deixa eu aceitar ela. Pronto. Vamos aguardar para ela entrar para a gente conversar. Ai, tô feliz aí. A Nanda entrou também agora. Esse movimento só crescendo, essa rede linda. Oi, Nandinha. Quinta-feira estamos juntos de novo. Paulo, prazer, boa tarde. Olha, não consegui. Estou aqui ativando a Rosália de novo para ver se ela entra. Vamos lá, Rosália. Melhorou? Bem, a gente está te ouvindo. Oh, God! Como melhorar isso tudo? Pode falar? Pode. Pode tudo. Vou ter que passear pela casa. Vou passear pela casa, preparei aqui. Puxa! Eu já mandei informação para minha internet ontem, dizendo que não estava legal a rede. E aí, como pode melhorar, né? Vamos lá, a gente bate papo sim. Com a sua voz. Na hora que a internet permitir, você entra inteira aqui. Vamos lá, mãe na massa. Então, vamos lá, querida. Obrigada pelo convite e gratidão por aceitar. Né, pela iniciativa aí também. Acabou desengavetando os meus interesses aqui, né, de colocar adiante o cuidar de quem cuida. Eu ia comentar isso, fazendo isso de forma presencial. E aí, para quem não me conhece, eu sou Rosália Cavalcante, eu sou facilitadora de consciência, professora, né? Sem rosto, por enquanto. E sou psicomotricista e tenho um filho com autismo de 13 anos de idade, que alguns anos atrás, né, com 2 anos e 9 meses, eu busquei o diagnóstico. E aí o prognóstico era, ele não iria falar nunca, ele teria que tomar remédios controlados e a minha vida nunca mais seria a mesma. E sem muitas perspectivas. E graças a Deus, graças ao universo, graças à minha intuição e ao meu saber, eu ignorei isso, né? E aí, hoje ele fala tudo, tá no 7º ano, eu atrasei ele 1 ano, né? Era para estar no 8º, mas eu atrasei porque eu preferi que ele fizesse um primeiro ano bem estruturado
do que seguir adiante. O amiguinho Dudu, Ana. Você não tá me vendo, mas eu diabetes, tá linda. Vocês não estão me vendo, a minha internet está linda, maravilhosa. Enfim, aí eu utilizei várias metodologias, né, Ana, com ele. Sim. E aí fiz a psicomotricidade depois e em 2017 encontrei o Access, né? Eu encontrei o Access voltado para ele, né? Descobriram aqui uma coisa bacana que pode ser usada lá no Sul. E aí foi assim, bem resumindo um pouquinho da minha história, né? Aí eu queria saber de você, porque eu sou psicomotricista e você também é mãe de X-Men e é psicopedagoga, né? Então, eu sou psicopedagoga, sou mãe do Vinícius. O Vinícius tem 17 anos. E Vinícius, com 6 meses de idade, ele começou a ter crise convulsiva. Então, ele tem epilepsia de difícil controle, né? E o prognóstico dele também não era dos mais bonitinhos, né? Quando o neurologista passou para a gente, né? Para a família. E é o momento do diagnóstico e dos prognósticos, né, que os médicos fazem, é um momento que a gente precisa vivenciar para poder superar, né? E a partir dali a gente começa a fazer escolhas, né? E eu escolhi levar o... Ah, linda! Entrou! Agora fica melhor. Menina, magiquinhas, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Gratidão, teve uma menina aqui linda que falou, dê manifestação molecular na sua internet. Ai, na hora. Que delícia! Viu? Quanta contribuição a gente recebe, né? Quando a gente está disposto a receber. E as escolhas que a gente faz, né? Então, eu escolhi, desde o começo... que me falou. E hoje, Giovanni e Carol, olha só que contribuição gigante pra gente aqui agora. E aí, você estava na questão das convulsões, né? Isso. E o prognóstico dele também, um prognóstico bem difícil, né? Os médicos falaram que ele não ia andar, que ele poderia ficar surdo, cego e um monte de coisas. Então, assim, desconstrói um filho, assim, no consultório, né? Na sua frente, né? Na sua frente. Qual a idade dele hoje, Ana? Qual a idade dele hoje? 17 anos. É um rapaz. É um rapaz lindo. Quem conhece, sabe. Eu quero conhecer. Nossa. E foi ele que me transformou também, né? Porque, na verdade, a partir dele, né, a gente se transforma. E minha formação, sou jornalista, né? Conheço a Ana Proa, né, que está aqui, amigas em comum, que delícia! Nós nos conhecemos num outro momento da minha vida, né, das nossas vidas, e nos reencontramos agora recentemente. Eu fui dar uma classe de barras para ela, né? Então, como pode melhorar essa energia, né, essa ressonância? Olha como é que a gente está interconectada. Eu falei das barras para a Ana. Sim. E aí a Ana até me deu um retorno depois, né, super carinhoso, dizendo: ai, Rosário, uma amiga minha, não sei o que. E aí eu fiz com ela, falei: meu amor, seja feliz, que bom que você fez, né? Ela não está mais morando aqui no Rio. Que lindo! Adorei saber, Ana! Então, é muita conexão, e é muito bom a gente estar aberto para receber isso tudo, né? Sim, eu passei a tarde inteira, né? E aí meu atraso no trânsito ali na cozinha foi por conta de facilitações, né? Conversando com algumas pessoas, amigos, me colocando à disposição, fazendo perguntas, oferecendo um ouvido, ou para simplesmente bater um papo nesse momento de isolamento, né? E aí você percebe como está todo mundo conectado.
os sentimentos que eu tô tendo, as sensações. Uma amiga falou assim, eu não sei se eu choro, se eu rio. Eu falei, semana passada eu estava assim, eu estava chorando, rindo, chorando, rindo, e me permitindo vivenciar isso, inclusive na frente dos meus filhos, que era uma coisa que até então eu escolhia o banheiro para fazer, né? Vamos chorar no banheiro, escondido. E qual o motivo disso tudo? Então, assim, a proposta da live, né, o pessoal que já chegou, é cuidar, entre relacionamentos quânticos, isso aí, Nanda, é cuidar de quem cuida, é cuidar da gente, tudo começa e termina em nós. E esse cuidar de quem cuida foi motivado pela questão dos pais de crianças com autismo, porque existe uma pesquisa, eu não me lembro se foi no Canadá, se foi na Austrália, foi feita essa pesquisa, está lá no meu Instagram, que mais de 34% de pais de crianças com autismo, os pais desenvolvem questões psicológicas, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia, e diversos outros problemas secundários nos relacionamentos. Então, o quanto a gente coloca cuidar do filho a qualquer custo, só que tem um custo, não é cuidar do filho a qualquer custo. Isso é uma crença, né? Aqui eu sou facilitadora de consciência, a Ana também então a gente pode falar mais abertamente. Então, não é a qualquer custo, tem um custo, né? É o custo da perda do sono, da ansiedade, de ganhar alguns quilos extras. Eu ganhei 20 quilos. Agora não, né? A Ana me conheceu, eu estava no processo, a Ana Pro, quando a gente se conheceu, eu estava no processo já de redução. Aí as pessoas, cada vez que me viam uma semana, falavam, nossa, você está emagrecendo demais, nossa, você está emagrecendo demais. Porque eu tinha ganhado 20 quilos nesse processo, eu coloquei o meu filho acima de tudo. Claro, muitas coisas funcionaram, sim, muitas coisas funcionaram, mas o preço que a gente acaba pagando por isso, ele é alto para os pais. Então, por isso, essa série, né, aí de bate-papos que eu fazia na minha casa, a Eva está aqui. Gratidão, Ana, você é uma linda, você é linda e maravilhosa. Dudu não esquece de você nunca. E aí, assim, a gente vai buscando vários caminhos de autoconhecimento, de autocuidado, e eu fui buscando esses caminhos. E, assim, não dava aqui, eu ia para outro caminho. Aí lê um livro, aí aprende uma metodologia, aí faz um workshop, faz um curso, aí fui fazer pós-graduação em psico. A minha professora da psicomotricidade falou, você não vai aprender sobre autismo aqui? Eu falei, eu não preciso aprender sobre autismo. Eu quero aprender ferramenta. Porque sobre autismo eu sei o que eu tenho em casa. Sim. Aí ela riu, me aprovou na entrevista, né? Que tinha uma entrevista na época. Eu estava séculos sem estudar, fui fazer a prova, tirei 9. Eu falei, uau, e como pode melhorar, né? Eu falo isso, mas antes não era assim. E aí a minha história, né, foi nisso. E assim, logo muito cedo, né, do diagnóstico do Dudu, eu percebi que se eu não cuidasse de mim, eu surtaria, porque eu passei uma semana acordada, 24 horas, eu não dormi, comendo a internet com aquilo. E eu já fazia psicoterapia, então a minha psicóloga me socorreu nessa época. Ela começou a me dar suporte, e aí eu comecei a buscar, e aí a gente até entrou em conflito no consultório, né? Porque ela, como assim você não pode ter um filho normal? Eu falei assim, como assim? Eu tô vendo que tem alguma coisa estranha. Ele não tinha um autismo clássico. As estereotipias dele eram muito diferentes. E ele tinha agressão. Assim, eu não sabia como lidar com aquilo. E aí, eu percebi muito cedo que se eu não cuidasse de mim, eu não teria condição de cuidar dele. E aí, fui buscar esse apoio na psicoterapia. E aí, assim, eu botei alguns tópicos aqui, né? Como é que tá a nossa criança interna, da mãe? A gente precisa cuidar da gente primeiro para poder conseguir cuidar do outro, né? Para poder conseguir cuidar do nosso filho. E a gente ainda fala de dois lugares diferentes, né? De mãe e de profissional. E a gente acaba recebendo uma demanda muito grande também das outras famílias, né? Então, que se a gente não cuida da gente, a gente vai absorvendo isso tudo e nos afeta, né? Então, a gente precisa cuidar da gente. Primeiro, a gente está bem,
para poder cuidar do outro, né? Isso que você falou, Ana, me remete a uma época que eu estava levando meu filho numa associação para crianças com autismo e comecei a ser voluntária nessa associação, trabalhando com musicoterapia na época. Uhum. Eu falei, vou estudar musicoterapia. Eu estava na dúvida da psicomotricidade ou da musicoterapia. E aí eu falei, bom, vou começar, e me deixaram ser voluntária lá dentro. E aí misturou um pouco essa questão de você ser mãe e ser profissional. Porque quando eu via as outras crianças ali dentro, eu ficava com o maior medo. Eu falei, gente, será que meu filho também vai fazer isso? Eu ficava com aquela projeção e expectativa que talvez o meu filho também viesse a desenvolver aquele trauma, ou aquele comportamento que eu não via nele, mas que eu vi em outras crianças com autismo. E aí bagunça a cabeça. Imagina, você ser só mãe já é uma coisa, e você ser mãe e profissional. E aí eu comecei a me afastar um pouco nessa época, né? Eu saí dessa associação, saí logo, tirei também o meu filho de lá, porque assim, eu me considero privilegiada com a minha cabeça, né? Eu nasci com uma cabeça assim muito privilegiada, porque eu percebo logo, pelo menos em relação ao meu filho, eu percebi logo que não ia funcionar muito bem para ele aquela associação. E aí eu fui buscar outros caminhos. E aí eu só voltei a fazer esses atendimentos quando eu criei o meu quarto de terapia na minha casa, no terraço da minha casa. E aí eu também fui voluntária para outras mães, com uma metodologia que eu já fazia, sem saber que eu fazia. Uhum. E aí eu fui buscar os cursos, e nesses cursos eu oferecia. Todo mês eu fazia uma reunião de paz na minha casa e chamava um profissional para conversar com a gente, para trazer o conhecimento profissional. Eu fiquei fazendo isso por uns 2 anos na minha casa. A Eva, que estava aqui, outras pessoas, né, me conhecem assim, de longas datas. E muito ingênua na época, coloquei meu nome, meu endereço, endereço da minha casa na internet. Isso, Eva, o Sunrise. A gente seguiu a metodologia Sunrise, que nem existe mais no Brasil, né? Infelizmente. Por conta de questões, no meu interessante ponto de vista, interesses, né, profissionais. As pessoas não queriam que os pais fossem empoderados para trabalhar os filhos em casa. E eu sempre levantei essa bandeira. O quanto o pai pode se trabalhar e pode aprender ferramentas para utilizar em casa. Porque a gente sabe as questões financeiras da maioria das famílias. Não são privilegiadas em poder pagar e ficar pagando várias terapias. Na época tinha terapias que custavam 5 mil, 10 mil reais por mês, uma terapia completa e tudo mais. E aí, como as mães que não tinham condição poderiam fazer isso? E quando você fala, então, dos pais se cuidarem, né? Aí eles falam assim, mas como? Eu tenho que investir neles, né? E aí, essa dificuldade de olhar para eles mesmos, né? E ver que eles precisam estar bem para que os filhos possam também ficar bem, né? Isso é uma situação de conflito interno. Sim. Peraí, eu vou gastar com terapia para mim e não vou dar, não, meu filho em primeiro lugar. Sim. Então, assim, como você pode criar essas ferramentas? Então, eu sempre, desde cedo, comecei a buscar esse grupo, né, de reunião de mães, que, de certa forma, funcionava como um acolhimento terapêutico, porque sempre tinha um olhar de algum profissional ali. E às vezes não era um profissional terapêutico, às vezes era um pastor, era uma pessoa espiritualizada que ia dar uma palavra, né? Não, e hoje em dia eu vejo que, assim, não importa a ferramenta que você vai buscar. Na época se falava muito, faz essa metodologia que dá certo, faz aquela. Hoje em dia, meus pensamentos o que funciona para você? Que está muito conectado com o Access, né? Que é empoderar você a saber o que você já sabe. E é cuidar dessa sua criança. É cuidar dessa criança interna que também precisa... Oi, Thaís, a minha coach, gente. Ai, que emoção, minha coach é por aqui. Cuidar dessa sua criança interna, né? Dá colo. Sim. E que ferramentas hoje em dia você está usando, né? Ontem eu conversei com uma empresária, ela é CEO de uma empresa aqui, de um coworking aqui em Jacarepaguá. E aí eu queria saber um pouquinho da história dela, o que ela está usando. Ela falou que na hora que surta, eu falei, eu quero saber do que não está funcionando, né? Porque às vezes a gente chega cheio de receitas prontas
Me conta aí que eu quero me divertir. O que não funcionou? Aí ela falou que foi com o sobrinho, que ela é a professora de matemática dele em casa. Gratidão, Thaís, você também é top. E aí ele foi e falou assim, Rosália, não funcionou, deu ruim, ele disse que não ia fazer, eu comecei a me estressar e briguei, não sei o quê. Aí eu falei, e aí, o que você fez? Qual foi a ferramenta que você usou ali na hora H? Fui tomar um banho, ouvi uma música, dançar no chuveiro. Aí quando eu voltei, respirei e negociei com ele. Ok, e tá tudo certo. É a ferramenta que está funcionando para você. No nosso caso, você, né, a gente foi buscar aí, provavelmente tem uma caminhada longa de curso, estudo, principalmente a experiência empírica nisso tudo. Eu não estou conseguindo ler aqui, alguém colocou aqui. Precisa ser muito de políticas públicas, sim. Isso, a gente se isola muito, Consuelo. E aí o que acontece? Esse isolamento que as mães de crianças com autismo já conhecem antes da quarentena. Sim, porque exatamente. Vizinhos se afastam. Parentes, às vezes, família se afastam. Ainda mais se for assim, um caso de autismo mais grave, onde a criança se bate, agride. As pessoas se afastam. Você não é mais convidada para festas, você não é mais convidada para ir na casa de ninguém. Se você convidar alguém para sua casa, então você fica até com medo, não convida, né? Então, o quanto e essa que é imprevisibilidade, né? Esse momento que está todo mundo vivenciando, né? As famílias de autistas vivem isso com certa frequência, né? Há muito tempo, porque essa incerteza, né? O que vai ser do futuro, como é que vai funcionar, o que é para cada um, né? E a busca, né, interna de cada um de como estar nesse momento, né? Como você escolhe estar nesse momento, que também faz a diferença, né? Pois é, e aí nós estamos aqui, né, oferecendo essa contribuição, falando da nossa experiência, né? Então, assim, essa questão da nossa criança interna, de você dar colo para ela, de você buscar algumas ferramentas que eu tenho certeza absoluta pela minha experiência, pela minha convivência com as mães, que elas têm, né? Seja pegar uma cerveja e falar assim, deixa comer pasta de dente que agora eu vou beber cerveja. Ou então se trancar no banheiro e ficar lá no banheiro, sei lá, meia hora, ou 10 minutos, ou 5 minutos, o tempo que pode. Elas têm essas questões. O que ocorre é que muitas das vezes, depois que ela se dá esse espaço, né, que ela cria algum espaço para ela, vem a culpa. Se acontecer alguma coisa, Então, a questão da culpa, do medo, da dúvida se fez certo, se não fez certo, é onde eu percebo que as ferramentas de Access liberam a gente. Sim, você sair dessa polaridade de certo e errado, né? Não tem certo e errado. E é legal essa rede que a gente está criando, né? Nesse momento, né? Que é um momento especial para todo mundo e a gente está podendo unir, né, essa energia em prol dessa, né, de fazer esse bem para a gente mesma, né? A gente estava conversando, né, eu e as meninas, e a gente estava falando assim, a Alessandra até comentou assim, poxa, eu até saí de alguns grupos, porque as mães só falam de traumas, de drama, das situações ruins, né, do quão difícil é isso tudo, e você está num grupo que a gente fala de possibilidades, né, de você elevar essa frequência, de trazer a alegria, de se permitir tomar uma cerveja, né? Como você acabou de falar, se divertir, ou sei lá, o que der, né, na telha, ou viajar e deixar o filho com uma outra pessoa para você poder se permitir isso, né? Cuidar de você, fazer uma atividade física, fazer terapia, fazer o que for, né? Porque cada um tem o que te nutre, né? Eu sei que você faz as suas práticas diárias aí, né? Suas atividades físicas, eu acompanho. Tudo, pois é, isso tudo, assim, é uma Rosália nova agora, né? Porque eu fiquei mergulhada no mundo do autismo por aproximadamente 10 anos. Assim, eu não olhava muito para o lado. E aí, logo que eu estava fazendo as reuniões, 2 anos depois de eu estar fazendo as reuniões, eu engravidei da Carol, meu segundo filho, né? É uma menina, ela hoje está com 8 anos. E aí eu saí das redes,
por bullying. Bullying de terapeutas, de outros pais, do pai dos meus filhos, porque ele se recusava a aceitar o diagnóstico, né? E por medo, insegurança, dúvida, passei por uma separação traumática, acabei voltando depois de um ano dessa separação, e isso tudo, assim, meu corpo viu tudo isso. Então, meu corpo, eu aumentei de peso. Se você vê minhas fotos antigas, eu tenho postado lá no meu Instagram. Eu tô mais nova. Eu sou outra pessoa. Eu rejuvenesci, porque aí, depois desse período todo que eu percebi que meu filho estava começando a desenvolver a linguagem, estava começando a andar com as pernas dele, que as coisas começaram a funcionar. E aí, depois que eu estava num relacionamento, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero continuar nesses registros. Eu buscava apoio psicológico, depois espiritual, em várias frentes diferentes. Eu sou católica de nascença, né, enfim, de criação, mas fui buscar o espiritismo durante um período que me deu muito apoio. E algumas coisas na internet, né? Porque, gente, a internet é riquíssima. Você tem realmente que filtrar o que tem, mas busca ver se você se conecta com alguma energia, seja de facilitadores. Hoje em dia, então, a gente está assim, né? São coaches, especialistas, facilitadores de consciência. A gente tem muita coisa bacana, ver né? o que é verdadeiro para você, né? O que te convoca, o que te faz bem, o que te uma pessoa, pode ser com a Ana, pode ser comigo, Sim. ou com uma pessoa que já está lá na frente, porque tem gente que às vezes fica intimidado em se conectar com uma pessoa que já tem 50 mil seguidores, o cara, ele não vai dar atenção para mim. Tá, então se conecta com uma outra pessoa. Ou não, eu não quero uma pessoa que está começando agora, ou que está falando abobrinha, não importa. Importa o que vai funcionar para você. Então, eu coloquei aqui uns tópicos, até para a gente não... Eu tô sem hora aqui, para a gente não se estender muito na live. Essa questão de você se cuidar. Para dar nota. Já. Para você se cuidar, né? E perceber que nós estamos recebendo crianças diferentes. Eu até vou fazer uma live depois, vai ser sozinha. E aí, de repente, eu compartilho. Que é falando sobre as crianças índigos, cristais, né? Todas essas crianças que estão aterradas aqui, muitas delas estão recebendo diagnósticos de autismo, de TOC, TDAH, não faltam diagnósticos para elas. Eu fiz um autodiagnóstico como um índigo, um adulto índigo, que nunca me encaixei nesses padrões sociais, né? Isso sempre me incomodou muito, me gerou muito mal-estar, me gerou muita inquietação durante muitos anos. E aí, quando eu encontrei a Ingrid Canetti, que é uma psicóloga extremamente renomada lá em Porto Alegre, ela participou de um congresso, né, onde uma neuropediatra, né, falou da alteração genética desses seres que estavam chegando no planeta. Então, o sistema educacional não está dando conta. Eu sou da educação. Não está dando conta. E aí, nós, no meu caso, como professora, às vezes você tem barreira nas coordenações, nas direções, porque você tem que seguir um padrão, você tem que estar dentro de uma caixa. E o quanto eu já fui mal vista dentro de algumas escolas, no sentido, nossa, extremamente inteligente, uma excelente professora e tal, mas isso assim, tá? Por quê? Porque eu tenho um pensamento muito diferente em relação às crianças. E todos os alunos que já passaram pela minha mão, que eu percebi que tinha algum tipo de síndrome ou de desvio no desenvolvimento, não importa o nome, não importa o diagnóstico que vai ser dado, você pode, com um olhar diferente, com um pouquinho de intuição, né, seguindo o seu saber, você trazer isso para um outro curso, mas atendendo a demanda daquela criança. Então, já tive criança que simplesmente os médicos não deram diagnóstico. Outros, os pais nem chegaram a levar, porque não tinham o menor recurso. E provavelmente chegaria lá, não teriam os diagnósticos. Então, o quanto que a gente deposita de expectativa no que um médico vai dizer pra gente, ó, seu filho é assim. Verdade, ele é assim? Ou você pode trabalhar em cima das possibilidades que ele te oferece? Então, ninguém conhece melhor o filho do que a gente, né? Os médicos podem falar o que a ciência diz para eles, de como eles... Mas eles não têm o conhecimento empírico que nós temos. Sim, então, o maior especialista faz uma diferença. O maior especialista, sempre defendi isso nas minhas reuniões de pais, o maior especialista do seu filho é você, pai, é você, mãe.
Você vai consultar a Rosália, vai consultar a Ana, vai consultar o médico, o neuro, o pai de santo, o pastor, o padre, quem for o papa, não importa. Quem sabe o melhor que vai funcionar é você. Então, assim, o quanto você, se apropriando do seu saber, se cuidando, né, para sair dos pilares de autossabotagem, procrastinação, se diminuir, se desempoderar, o quanto que um pai empoderado pode fazer pelo filho? Nossa, milagres. Muita coisa. Milagres. Eu conheço o Ulisses, cito o nome dele aqui com facilidade. O Ulisses é pai do Rafael, é um dos precursores de todos os movimentos no Brasil sobre autismo. Ele, junto com a Berenice Piana, com quem eu tive contato, que inclusive é nome da lei, né? Participei de vários eventos. A primeira vez que o Cristo Redentor foi iluminado de azul, eu estava confeccionando a lista de pais que iriam estar lá, né? E não fui por causa do pai do meu filho, porque ele não permitia que eu participasse dos eventos. Porque o filho dele, afinal de contas, não podia ser defeituoso. Enfim, então, é isso. O quanto que a gente pode estar aqui à disposição para empoderar os pais, a se empoderarem, a perceber que tudo bem, ele recebeu aquela informação, ó, vai por aqui, tá. Será que isso vai funcionar para você dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina? Ah, segue a linha da alimentação. Vai funcionar? Eu já tentei, mas não funcionou para mim. Ah, segue a linha da homeopatia. Eu fiz, mas não funcionou para outra mãe. Segue tomar remédio. Não sei qual é o seu ponto de vista sobre remédio. Experimenta. Se não funcionar, você pode escolher parar ou escolher continuar. Porque a gente não sabe as comorbidades que estão envolvidas na questão do autismo. Ele pode realmente necessitar de remédio ou não. Eu coloquei assim essa questão de tomar consciência de si, das suas necessidades da criança interna, né? E abrir esse espaço para o pai. Ele vai ter que abrir esse espaço para ele se ele quiser ter vida longa, com saúde emocional para cuidar do filho. Porque é vida longa mesmo, porque ele vai ter demandas diferentes. Meu filho está entrando na adolescência e ele está com demandas diferentes. Sim, então, é importante ampliar essa rede de cuidados que a gente também estava comentando, né? Porque, assim, de apoio. Não é só a gente, né? A gente se cercar de pessoas que são contribuição, né? Os pais também, porque muitas vezes as mães se sobrecarregam, são as supermulheres, né? Que acham que tem que dar conta de tudo. Normalmente é assim, claro que tem super pais também, né, que participam, que são vários, conheço vários também, mas muitas mães se sentem muito sozinhas nesse trabalho, nesse movimento, né, porque acham que tem que dar conta de tudo sozinho, então se sobrecarregam, então também se permitir, né, aceitar, né, essa contribuição, essa rede de apoio, né, e criar. Então, no meu caso, assim, eu criei a minha rede de apoio, né, também, porque minha mãe hoje tem 82 anos e quando o Vinícius nasceu ela já tinha idade. Então ela não me dava um apoio. A minha sogra morava longe, né? Então não estava perto. E aí eu poderia dizer, tudo bem, então eu tenho que ficar em casa cuidando do meu filho, porque ele tem uma demanda muito grande, né? E de cuidados, né? E aí eu vou paralisar minha vida, então é uma escolha, né? E aí eu fui criando a minha rede de pessoas para me ajudar, para ficar com o meu filho, para eu poder trabalhar e incluir ele na escola, que também não é tarefa fácil, mas a gente tem que ser persistente, né? Porque é um lugar deles, né? Um direito deles. Até te cortando aqui, Ana, um pouquinho, eu queria que aqui alguém colocasse, né? Sugestão de dicas para a gente poder continuar a série de lives, né? Sim. O que você quer que a gente toque? Porque a gente tem, assim, uma riqueza de conhecimento absurda. Dá para montar uma universidade. Verdade. Eu fui montar um curso online, né? Eu ia fazer o lançamento de um curso online. Quando eu terminei de escrever, eu não tenho um caderno, gente. Eu tenho, pelo menos ali em cima, deve ter uns 7. Aqui eu tenho um fichário ali. Eu falei assim, acabou. É faculdade, é nível universitário. Não vou fazer isso. Aí eu brequei o projeto. Não lancei. Porque o que eu posso falar sobre sistema sensorial, né, sobrecarga sensorial,
plano individual de atendimento especializado. Os PEIs. Eu não falo PEI porque eu sou PEI no município, que é professora de educação infantil, então você confunde PEI duas vezes. Plano especializado, plano de atendimento individual, enfim. E aí, se alguém quiser trazer uma sugestão, Rosália, o que aconteceu aos 3 anos de idade? Como é que você fez, assim, por exemplo, desfraude é um momento importante, né? Então, surgiram temas. Aqui a gente está falando mais dessa questão do pai se cuidar, né, das crianças aí da nova era, e de buscar esse alimento interno emocional que eu coloquei aqui, e você tocou em 2 pontos maravilhosos, que é a rede de apoio, de você buscar criar essa rede de apoio, e buscar também rever os acordos dentro de casa, o casal, no caso, né, ou se você mora com a mãe, rever acordo, olha só, tá pesado, agora nesse período especificamente de quarentena, eu dar conta de atividade de escola, cozinha, trabalho online e casa. Vamos rever o acordo aqui? Eu cheguei até a criar aqui em casa 3 planilhas, assim, em folha de caderno, sabe? E aí botei assim, tarefas, Rosália Cavalcante, Eduardo Cavalcante, Carolina Cavalcante. Tarefas, né, do dia a dia. Aí Eduardo encheu o filtro e encheu as garrafas. Botar na geladeira, né? Também tem que estar especificado, porque se eu não falar encher, ainda tem isso, né? Ele tá super bem, mas eu tenho que dar o comando completo. Encher as garrafas, colocar na geladeira e depois encher o filtro, senão o filtro esvazia. Então, essas rotinas estabelecidas, né? Então, você pode ver essa rede de apoio, quem está começando agora. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 27 anos e ela teve filhos gêmeos autistas. Então, eu tenho vivido essa rotina, às vezes, né, quando ela compartilha comigo. Os 2 são não verbais, são gêmeos univitelinos. Tem uma prima e um primo também, com crianças nessa idade aí de desfraude, de 4 anos, de 4 a 6 anos de idade. E é impressionante como hoje em dia eles já têm um suporte diferenciado do que eu tive muitos anos atrás. Então, assim, essa questão de cuidar do pai é muito importante, porque os pais, ao longo do tempo, já vi vários surtando, usando medicamentos pesados. Aí a criança já está agora, no caso, com 17 anos, que são pais mais da nossa época, né? Digamos assim, que agora os filhos já estão adolescentes ou adultos, jovens adultos, como diz o Dudu. E aí, hoje em dia, a gente vê quais os preços nós pagamos. Eu consegui acordar uns 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá. Então, quando fizeram uma perguntinha aqui, assim, como é que você nutre a sua criança interior? Como é que você se revigora? Fizeram essa pergunta olha, pra gente. Bom, eu posso responder o seguinte, eu sou uma pessoa, assim, do riso. Então, de 3 anos para cá, eu trabalho com educação infantil, né? Então, criatividade não falta. Na verdade, sobra muito. Eu fico assim, gente, é muita ideia. E, assim, eu gosto de dançar. Eu gosto de brincar de pega-pega com eles. Às vezes eu tô cozinhando, se eles vêm aqui, aí falam, mãe, aconteceu não sei o quê. Aí eu faço aquela cara feia assim. Aí, de repente, eu vou te pegar. Aí largo tudo, sai correndo atrás deles. Então, isso nutre a minha criança junto com a deles, né? Porque eu troco. E aí, às vezes, dá até conflito de autoridade, porque às vezes eles me tiram como se eu fosse coleguinha. Aí eu tenho que falar assim, peraí, calma aí, olha só, você tá me confundindo, eu não sou sua amiguinha. Então, tem horas que acaba tendo essa confusão em casa, porque eu me vejo criança junto com eles, andando de 4 aqui, correndo, sabe? Vamos fazer massinha, vamos fazer geleca. Eu tô nutrindo a minha criança interna dessa forma. Gosto de dançar sozinha também, faço atividade física. E quando eu estou de saco cheio da atividade física, que eu sigo um programa mesmo da internet, né? Que já faz 3 anos que eu sigo esse programa, foi até com ele que eu emagreci. O que aconteceu? Eu falei assim, peraí, eu tenho um pula-pula, que é da época do quarto de terapia do Dudu. Eu tenho alguns materiais da época do quarto de terapia dele. E aí eu boto e começo a dançar no pula-pula, ou então pular corda, que eu gosto de pular corda. Aí eu falei assim, não quero treinar hoje não quero dançar funk, ou então boto alguma coisa lá. Gente, até hoje eu não aprendi a fazer o quadradinho. Como pode ser mais divertido? Então é
assim que eu vou no nosso interno, É inventando, mano. Diversão faz parte, né? A gente não pode esquecer, gente. A diversão que a gente eleva a nossa energia, né? A nossa vibração, frequência, tudo. Então, assim, e não ficar se julgando. Peraí, eu vou ser ridículo se eu for testar o quadradinho. Aí minha filha fica olhando assim, no começo ela ficava assim, que isso, mãe? Fica quieta. Fica quieta. Porque minhas alunas me dão uma surra na dança, enfim. Rosália, então, deixa eu fazer só uma perguntinha. Quanto tempo é da live no Instagram? Não, eu queria no máximo 1 hora, porque eu tenho que sair. Não, porque eu acho que cai também, né? Então, já são 48 minutos aqui. Então, é só pra gente ficar atento. Ana, conta pra gente como é que você faz para nutrir a sua criança. Agora eu quero saber. Eu escolhas, né? Então, assim, eu escolho trabalhar com o que eu amo. Então, assim, eu trabalho com as crianças, então eu trabalho com a aprendizagem, essa troca me revigora o tempo todo, né? Como a gente se diverte, eu trabalho brincando, né? Então, assim, quer trabalho mais gostoso do que esse, né? E assim, é sempre surpreendente, eles são, nossa, eles vêm com umas coisas assim que a gente nunca espera, que a gente fala assim, nossa, que isso, né? Isso é gratificante demais, né? E agora, na quarentena, que você não está tendo contato com as crianças ou está tendo ainda? Não, a gente está se reinventando, né? Então, é que eu estou aqui, ó, criando possibilidades novas. Eu nunca me imaginei aqui, né, falando ao vivo. Fazendo live, né? Fazendo live. Mas porque a gente escolhe ser contribuição, porque a gente escolhe estar nesse lugar, porque é gostoso estar nesse lugar. Então, a gente se nutre fazendo o que a gente gosta. Então, e eu amo viajar também, eu amo estar com a natureza. E a praia, eu moro do lado do mar, Vinícius ama o mar também. Então, a gente... tudo isso eu fazia antes da quarentena, né? Eu até fui bem específica do que eu estou fazendo agora. Porque, assim, de trilha, passeio na praia, hotel fazenda, viajar, onde eu podia, E música... Música, né? Música é uma delícia. Você acorda, você liga, né? O som dentro de casa muda tudo, né? E cozinhar, eu adoro cozinhar também. Então, assim... Não, eu adoro. Eu invento bastante. Então, acho que a gente respondeu aí. Deixa eu ver aqui o índice de paz, né? Cuidar do filho a qualquer custo. Eu coloquei essa pergunta, verdade? Que a gente vai cuidar a qualquer custo? Tem um custo, e o custo é a saúde. Você vai, entre aspas, economizar um pouquinho no começo, mas quando você estiver numa idade mais avançada, vai ser exatamente onde você vai estar precisando da psicoterapia, de suporte emocional, né? E às vezes você já deu chance de outras situações se instalarem enquanto doenças no corpo. Então, se você está aqui ou está começando nessa jornada aí com X-Men, que a gente chama, com as crianças com autismo, né? Em Access a gente chama de X-Men, procura logo se cuidar. Se você não conhece a Access, conheça, né? Faça um curso, tem 2 facilitadoras maravilhosas. Eu ia falar que uma das coisas que estão me nutrindo muito ultimamente, né? Porque eu conheci a Access recentemente, foi no meio do ano passado, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, inclusive eu aprendi a receber muito mais de mim, né? Comecei há 1 mês atrás a fazer yoga e assim, tô amando. Olha. E é uma coisa que eu tenho feito diariamente, porque eu tô em casa, então tenho tempo, tô conseguindo me organizar para fazer, então eu tô cuidando de mim nesse período. Então esse está sendo seu alimento, né? E tá me nutrindo, né? Eu cheguei a colocar aqui, que eu acabei não falando no início da live, mas quem quiser fica como dever de casa, como atividade. Quais seriam as 5 coisas, né? Isso a gente também pode fazer, eu tenho várias 5 coisas que você poderia listar agora, que seriam prioridades reais na sua vida hoje, durante a quarentena, né? E já pensando no pós-quarentena, pensando daqui a 6 meses, quando você tiver, que a gente tiver saído dessa quarentena. Quais são as suas 5 prioridades? Aí você escreve lá, né? Quais são as 5 prioridades. Quem é coach aí pode até usar a roda da vida, né? Ontem eu perguntei para a empresária, ela já tinha utilizado a roda da vida. Eu falei, nossa, você foi longe, né? Utilizou uma ferramenta avançada.
Mas, assim, só listar, simples assim. Pegar um papel, um caderno e colocar as 5 prioridades. E aí, isso é até um exercício em Axis, né? E se você tivesse uma varinha mágica e pudesse realizar uma dessas prioridades, qual delas seria? E começa por ali. E vamos fazer as perguntas, né? Isso, e uma coisa bacana, né? Que a gente acabou não fazendo muito aqui, a gente ficou falando, né? Mas, assim, as ferramentas que o Axis trouxe para nós, mães, né? É utilizar a pergunta, é nos empoderar do nosso próprio saber, né? Tirar a gente da polaridade. Ai, eu tô certa se eu fiz isso. Ai, eu tô errada. Tô certa em dar remédio. Tô certa em fazer isso. Ai, será que eu errei na troca de terapia? Será que eu ia se colocar no lugar do erro? Então, nós aqui já saímos desse espaço. Então, não tem nada de errado. Porque não existe certo nem errado. Existe o que é verdadeiro, o que funciona para você e o que não funciona, né? Exatamente. Então, e o que funciona para o outro, nem necessariamente funciona para você. Então, não adianta você se espelhar no outro, né? É olhar para você. Né? Eu vi uma postagem de uma facilitadora que eu comecei a acompanhar agora no domingo, bem intensamente. Fiz até um intensivão com ela, que ela botou assim, a Thaisa Campos, ela falou assim, vigiai, orai e mandai se lascai. Se lascai. Que é tipo assim, não importa o julgamento dos outros, se empodera do que você sabe e segue. Não importa se foi o PhD lá do Albert Einstein, do hospital de não sei das quantas, que disse que você tem que fazer aquilo ali. Você vai experimentar, claro. Você levou lá porque você quis. E foi uma escolha. E você vai testar. Se não funcionar para o seu filho, seja corajoso o suficiente, né? Essa é uma dica minha. Seja corajoso o suficiente para falar, não funcionou. Eu vou escolher outro caminho. Né? E de você estar se apropriando desse saber. Né? Então, as ferramentas de Axis trouxeram essa questão da gente sair da polaridade, sair da dúvida, do erro, do medo. Elas continuam vindo? Sim, continua, amiga. Nesse inconsciente coletivo. E agora? Eu uso máscara para sair ou não uso máscara para sair? Meu Deus, o que eu faço? Né? Então, mas a gente está utilizando. Quem tem aí o manual de barras, abra o manual de barras, releia o manual, né? E qual é a sua necessidade essencial agora? E dá voz, dá vez para ela, coloca lá no caderno e começa a fazer a pergunta. E se eu fizesse isso aqui, o que eu ia ganhar? E se eu não fizer isso aqui? O que eu vou ganhar, né? O que você vai ganhar se você escolher isso? O que você vai deixar de ganhar se você escolher isso? Se você escolher começar a fazer uma atividade física em casa hoje, como é que você vai estar daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Se você não escolheu, como é que você vai estar? De começar a exercitar essas perguntas. E com os nossos filhos é o tempo inteiro, né? Como pode melhorar. Que mais utilizar quem pertence isso. E agora, nesse momento, a ferramenta da hora é a quem pertence isso, porque a gente está com uma sensação, às vezes vem uma sensação de tristeza, vem uma sensação de desânimo, falta de energia. Isso a gente está captando. Quantas pessoas estão tristes, chorando dentro de casa, preocupadas, né? Então, assim, como pode melhorar isso tudo? E aí a gente abre o que mais é possível. E as perguntas, para quem não conhece Axis, em Axis a gente só faz a pergunta, não se preocupa com a resposta, não é isso, Ana? É isso. E tudo é o oposto do que parece ser. Pois é. Não vamos determinar nada, concluir nada, porque, ainda mais nesse momento, né, que é totalmente imprevisível, bora lá, vamos... a gente agora levantar essa energia, está vivendo num novo mundo. As pessoas assim, quando é que vai voltar ao normal? Amor, você não se ligou que não vai ter aquele normal mais? Você está intimado, está sendo intimado a mudar ou morrer. Bem Axis, bem Gary. Ou muda ou morre. A gente está vivendo um novo padrão. O quanto que o nosso padrão de comportamento, pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes estavam destruindo o planeta. Sim. O planeta pediu socorro, falou assim, gente, não dá mais para vocês continuarem explorando e a loucura que vocês estavam fazendo. Eu até me coloquei nisso, eu falei assim, caramba, mas até eu que luto pelo planeta,
Tive que parar. Por quê? Porque ninguém queria parar. Nem a pessoa mais bem nada ia dar uma parada. Né? E agora parou. Eu acho que a live está encerrando, está começando a congelar aqui. Tá quase, faltam 2 minutinhos. Então, vontade de continuar, a gente não quer parar. Como você falou. Gratidão. É. Depois compartilha aí nos seus stories, vou lá curtir. Sim. Espero que a gente possa continuar fazendo outras lives, trazendo outros temas. Com certeza. Estou amando essa rede que está sendo construída aí e vamos expandir. Vamos expandir, vamos marcar a próxima. A sua imagem já está ficando aqui. Beijo, querida, gratidão. Tchau. Como pode melhorar? Como pode? Tem certeza que deixa de encerrar?